Olá, cidadão, olá, servidor público. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E no programa de hoje nós temos a presença do Antônio Queiroz, o Toninho do DIAP, que vai conversar com você, cidadão, com você, servidor público, sobre a reforma da Previdência. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. O nosso programa de hoje trará a primeira parte com o Toninho do DIAP, que vai fazer uma introdução ao que é a reforma da Previdência. Eu queria, antes de tratar especificamente dos detalhes dessa reforma, das regras que estão sendo alteradas, tecer algumas considerações rápidas a respeito da conjuntura política que vivemos no Brasil. É importante a gente compreender esse momento para saber exatamente quais são os projetos em disputa, quais são as narrativas empregadas e como efetivamente produzir resultados num ambiente de tanta confusão política como esse que vivemos no Brasil no momento. Isso é fundamental a gente prestar atenção nisso. Porque desde a redemocratização, talvez esse seja o momento ou a conjuntura mais adversa aos trabalhadores, aos servidores públicos e aos mais vulneráveis, ou seja, aqueles que dependem da prestação do Estado. Nunca houve, na história do Brasil, uma ofensiva tão avassaladora sobre os direitos, sobre as políticas públicas de caráter distributivo e redistributivo, e também sobre o papel do Estado, como as que estão ocorrendo nesse momento no país. É um movimento articulado que inclui a diminuição do Estado no provimento de bens e serviços, a desregulamentação de direitos e a regulamentação clara de restrições que possibilitem o acesso a direito, ou seja, o que é para beneficiar retira-se da lei, e o que é para prejudicar ou impedir que se tenha acesso se explicita claramente na lei. Aliás, a diferença do setor público e do setor privado é que o Estado só faz aquilo que é autorizado em lei. E se a lei proíbe, então é o pior dos mundos. E o setor privado faz tudo que a lei não proíbe. E, por fim, a privatização do serviço público. Então, tudo isso faz parte de uma estratégia que, entre outras, incluiu a reforma trabalhista, incluiu o congelamento de gasto público, inclui a alienação do patrimônio público, inclui a asfixia financeira das entidades sindicais para que não resista a esse desmonte, inclui o esvaziamento dos colegiados, dos espaços de diálogo, como os diversos conselhos que existiam no âmbito do Poder Executivo Federal, diversas instâncias, a própria PEC de privatização dos conselhos profissionais e, principalmente, a reforma da Previdência e a reforma que virá na sequência, que é muito mais grave do que todas elas, que é a chamada reforma do aparelho de Estado, em que tem um aprofundamento desse aspecto fiscal. Apenas para dar um exemplo, está pronto, o governo deve encaminhar agora, em agosto, para o Congresso, uma proposta que tem por objetivo, que eles chamam de Pacto Federativo, que tem por objetivo desvincular, desobrigar e desindexar o orçamento público brasileiro. Então, o orçamento passaria a ter base zero. Todo ano, o governo decidiria quanto vai gastar com pessoal, quanto vai gastar com educação, quanto vai gastar com saúde. Não parte de um patamar pré-existente. Essa é a ideia que o governo tem, porque é a única forma de, uma vez desvinculando receitas que têm caráter obrigatório, que têm finalidade específica, eles ficam com margem suficiente para honrar os compromissos com os credores, que são aqueles que têm capacidade de poupança e, portanto, são detentores de título público. Então, o objetivo é aprofundar esse processo. Agora, como é que você faz uma mudança que prejudica o povo num regime democrático? Esse povo tem que ser suficientemente alienado para não perceber que estão
fazendo uma transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. Mas tem tecnologia, tem know-how empregado nisso, no sentido de fazer com que as pessoas não percebam que elas estão sendo usadas pelos seus algozes para retirar os seus próprios direitos. Isso é muito fácil de manipular, é uma tecnologia que já foi usada em várias oportunidades e não será diferente, não está sendo diferente agora. Esse mecanismo de fazer com que as pessoas não percebam é simples de aplicar. Hoje, no mundo, isso é conhecido como pós-verdade. É uma forma de abordagem na qual, em lugar de se debater ideias, se debater programas e debater soluções para os problemas, né, se busca, ou analisar o conteúdo das políticas públicas, né, busca-se despertar reações, sentimentos e comportamentos mais primitivos do ser humano. Então, você provoca o cidadão para que ele reaja, né, e não raciocine a respeito dos conteúdos. Então, num ambiente desse, a racionalidade, a verdade, os fatos, o debate de conteúdo, nada disso interessa. O que importa é dividir as pessoas, interditar o debate e despertar reações e sentimentos de rejeição ou até de ódio a um determinado tipo de instituição, a um determinado tipo de pessoas, a um determinado tipo de movimento. São aqueles movimentos que defendem ideias que têm como fundamento a defesa do interesse coletivo, que tem como fundamento a solidariedade, que tem como fundamento a justiça, o humanismo ou a proteção dos mais vulneráveis. Então você desperta essa reação em relação a essa gente só. Os outros que defendem o individualismo, a lucratividade, a produtividade, entre aspas, a moralidade, esses estão fora dessa pecha de associá-los com práticas que agridam os valores das famílias. Então, se faz de um modo tal que se associa essas pessoas a práticas e comportamentos que agridem a fé, os valores, os costumes e a moral das famílias. E aí não se debate mais a respeito de conteúdo, você faz julgamentos morais, né? E aí se utiliza um exército de mercenários que espalham boatos, especialmente nas redes sociais. Isso cria uma relação tal de impotência que fica difícil, fica interditado o debate e não há diálogo algum em relação a isto. E essa tática é empregada em vários países, a gente já conhece várias experiências, no Brasil não foi diferente, que consiste no seguinte: quando o sujeito se apresenta como candidato, ele faz um diagnóstico absolutamente preciso da situação do país, que todos, estejam ou não de acordo com essa visão de mundo, vão concordar com o diagnóstico, que é na perspectiva de que no Brasil houve um crescimento grande da violência, da criminalidade, do desemprego, da desagregação das famílias, da corrupção, né? Os serviços públicos são de má qualidade, não porque intrinsecamente sejam de má qualidade, mas porque são insuficientes, né? Então, esse diagnóstico, todo mundo está de acordo. Só que, em lugar de apresentar solução para esses problemas, se busca culpado. E quem seriam os supostos culpados? São os movimentos que defendem o interesse coletivo, são as instituições que estão preocupadas em defender a paz social no Brasil e distribuir do modo mais equitativo possível a renda que se produz no país. Então, é um direcionamento para favorecer claramente o sistema financeiro. E aí se cria na sociedade uma espécie de diagnóstico, utilizando sempre o componente da corrupção como um elemento central, porque a percepção das pessoas é o seguinte: que acabando a corrupção, automaticamente todos os problemas desaparecem. Mas a corrupção tem sido utilizada como um elemento mobilizador desse processo e, ao mesmo tempo, tem a função de ocultar os verdadeiros problemas do país. A corrupção é grave, precisa ser enfrentada. E, aliás, ela só foi revelada do modo como foi revelado no Brasil ultimamente, porque nos últimos 10 anos nós fizemos leis importantíssimas, como a Lei Geral de Acesso à Informação, a Lei da Responsabilização da Pessoa Jurídica, que é a lei que identifica o corruptor. No Brasil, até 7 anos atrás, não existia a figura do corruptor, só do corrupto.
Essa lei foi fundamental. É como se existisse uma lei para punir o usuário de droga e não tivesse uma lei para punir o traficante. A Lei Geral de Acesso à Informação, que disponibiliza em tempo real todas as informações de gasto do Estado, inclusive com pessoal, com Bolsa Família, com tudo. Né? A atualização da Lei de Lavagem de Dinheiro, que permite convênios internacionais que dá acesso a toda a movimentação financeira com essa perspectiva de lavagem de dinheiro. Né? A Lei de Delação Premiada, que permite que o integrante de uma quadrilha possa entregar a outros em troca da redução da pena. Ou seja, houve uma transparência na relação Estado-sociedade. Então, nessa perspectiva, foi muito positivo. Não é que não existia no passado, existia, só que não existia formas e meios de descobrir facilmente. Então, isso foi um avanço. Mas o fato é que não se chama atenção para esse aspecto e se chama atenção para o fato em si da corrupção. E se associa a corrupção sempre, invariavelmente, a quem defende o interesse coletivo. Pode prestar atenção. É sempre quem defende o interesse coletivo. E aí se cria uma espécie de diagnóstico segundo o qual tudo que parte do Estado está associado à corrupção, a custar mais caro do que se produz no setor privado, a visão de que o Estado é perdulário, gasta mal, e que está totalmente aparelhado por uma gente que não está preocupada em resolver os problemas do país, mas se apropriar da máquina pública. Então é todo um discurso que funciona. E a partir daí, feito esse discurso, tendo esse diagnóstico, faz-se o prognóstico. Qual é o prognóstico? Diz, bom, se tudo que parte do Estado é caro, é corrupto, né, e permite que determinadas pessoas se apropriem, é melhor, então, reduzir o tamanho do Estado, reduzir a presença do Estado no fornecimento de bens, na prestação de serviços e nos programas sociais. E também reduzir a regulação, o controle e a fiscalização. Então, essa é a lógica que preside esse processo em curso. E numa narrativa que é bom a gente prestar atenção, que é o seguinte, de evitar que se discuta objetivamente os problemas do país. Como é que se evita isso? Você retira da disputa, fisicamente ou politicamente, pessoas que têm um pensamento contrário a este que está predominando no Brasil. Vou dar aqui um exemplo. O Ciro Gomes foi candidato à presidência da República. Ele poderia ter ganho a eleição, e ele pensa diferente desse modelo que está implementado. O que é que fizeram? Esquerda e direita tiraram o apoio que ele teria, de um lado do Centrão e dos outros partidos de centro-esquerda. Ele ficou isolado e não pôde disputar a eleição. Então, ele ficou fora desse processo. Outros que poderiam se disputar ficaram, por razões de enquadramento em lei de ficha limpa e outras razões, fora também do processo. Então, esse é um mecanismo. Retira-se da disputa, fisicamente ou politicamente, aqueles que podem ter uma visão do mundo diferente. A segunda forma de evitar que se debate esse tipo de tema é você fazer o que os governos fizeram. Aliás, foram as duas mudanças que criaram as armadilhas para a reforma da Previdência. Aprovar uma emenda à Constituição, a emenda 95, que proíbe ou que congela o gasto público em termos reais por 20 anos. Isso significa dizer o seguinte, é não decisão, é impedir que se discuta a política pública que implique aumento de gasto. É impedir que se discuta a política pública que aumente. Por que você vai discutir se não tem orçamento? Então, essas duas armadilhas, a emenda 95 e a reforma trabalhista, criaram as condições para a reforma da Previdência que a gente se sente impotente para defender. Por quê? Porque as evidências que nos chegam, que são reais, foram artificialmente criadas e a gente não presta atenção onde está esse artificialismo para atacar esse artificialismo que, na verdade, é o fundamento e se volta para a questão da Previdência. Vou dar aqui um exemplo. A reforma trabalhista, ela precariza, pejotiza, cria trabalho intermitente, várias modalidades de contratação, autônomo exclusivo, etc. Isso ataca um dos pilares fundamentais da Previdência, que é a sua receita. A receita é decorrente basicamente da folha. Se deixa de contratar diretamente pela folha, você perde o principal fundamento. Então, não tem recurso para bancar a Previdência, de um lado. A segunda é esse congelamento do gasto público. Se você congela o gasto público em termos reais, eu vou dar aqui um exemplo que ilustra muito bem isso. Em 2016, se gastava com benefício previdenciário correspondente a 300 bilhões de reais. E se atendia a 30 milhões de beneficiários. 2016.
Em 2017, esses 30 bilhões não seriam mais suficientes para atender, os 300 bilhões não seriam mais suficientes para atender os 30 milhões de aposentados e pensionistas, de beneficiários desse sistema. Por quê? Porque o orçamento geral passou a ser corrigido pelo IPCA e esses benefícios passaram a ser corrigidos pelo INPC. Como o INPC é maior do que o IPCA, significa dizer que esses 300 bilhões não seriam mais suficientes, precisaria mais, sei lá, de 5, 10 bilhões. Como o orçamento está congelado, você não pode aumentar essa despesa e a Previdência é uma despesa obrigatória, então pega-se esses 5 bilhões de outra área, da educação, da mobilidade, da saúde, etc. Se fosse só isso, isso é residual. Seria absolutamente tranquilo. A crise ia estourar daqui a 20 anos para frente. Só que a cada ano, 500 mil pessoas têm acesso a benefícios. Desde 2016, 500 mil pessoas anualmente passam a ter acesso a benefício previdenciário ou assistencial. Se a gente botar uma média de 2 salários mínimos, significa dizer o seguinte: se acrescentou de lá para cá, a cada ano, 1 milhão de salário mínimo por mês, 1 milhão de salário mínimo por mês, ao longo de 12 meses em cima de um orçamento congelado. Qual é o orçamento congelado que suporta uma avançada tão voraz sobre ele como está acontecendo? E aí, o que acontece? Como a Previdência é obrigatória, receita nova não pode ser considerada para o gasto, porque o orçamento está congelado, a referência é o orçamento congelado, né? Vai ter que tirar de outra área, da mobilidade, da saúde, da educação, etc. E esses segmentos que perdem se voltam contra a reforma, dizendo que a reforma é fundamental porque ela está crescendo a olhos vistos. 50 bilhões por ano o seu crescimento. Então tem que fazer a reforma. Essa é a lógica. Agora, essa reforma pretende economizar 1 trilhão em 10 anos. Esse 1 trilhão vai ser reinvestido em novas políticas públicas? Não. Vai sair do consumo de uma prestação que tem natureza alimentar para os credores da dívida. Rigorosamente isso. É uma transferência de renda absolutamente de um segmento que movimenta a economia para outro segmento. Então, é isso que está em debate hoje. Então, a Previdência, a gente tem que ter muito cuidado quando vai falar desse tema, porque é um tema muito sério. É um direito humano fundamental. Porque é um seguro social que é aplicado ou é dirigido aos vulneráveis em situação de desemprego, que garante benefícios como, por exemplo, aposentadoria por idade avançada, portanto, proteção em relação à idade avançada, em relação a acidente, em relação à invalidez, em relação à maternidade e em relação a riscos sociais. Então, para modificar um direito fundamental como esse, tem que ter muito cuidado, tem que ser muito bem pensado. Agora, como ele tem um critério financeiro e atuarial, que tem que ser sustentável, é legítimo que haja esse tipo de atualização frequente, mas ele tem que levar em conta aspectos demográficos e também fazer reformas com o objetivo de atualizar os critérios de elegibilidade a esses benefícios. Como, por exemplo, tornar sustentável esse benefício, levando em conta os aspectos financeiros e atuariais. Mas não pode focar exclusivamente no aspecto atuarial ou no aspecto demográfico, porque, se for assim, vai se jogar nas costas do trabalhador e do empregador a despesa da Previdência ou da Seguridade Social. E na nossa Constituição é claro que toda a sociedade é responsável, portanto, o Estado também tem sua cota nesse processo. Então, reformas são possíveis, essa adequação é um processo natural e faz parte da dinâmica de qualquer país. E no Brasil, nos últimos anos, houve 6 alterações na Constituição com esse objetivo, sendo 2 muito fortes, a de Fernando Henrique, a reforma de Fernando Henrique, e a do Lula, né? Agora, no momento de adotar essas reformas, tem que levar em consideração e avaliar muito bem os impactos jurídicos e sociais dessas mudanças, né? E também adotar políticas públicas no sentido de proteger aqueles que retardam a sua aposentadoria, né? Então, entre esses aspectos, por exemplo, deve-se considerar a expectativa de direito, o direito acumulado, o direito adquirido, e deve-se também analisar os impactos sociais e econômicos da proposta.
e que não foi analisada adequadamente aqui no caso brasileiro. No nosso regime de repartição, que tem uma visão, um sistema previdenciário público e solidário, ele se constitui, na nossa avaliação, no mais importante programa de distribuição de renda do Brasil. Ele é o responsável pela paz social. Por quê? Porque ele alimenta a economia dos municípios que não teriam poupança suficiente para justificar tamanho retorno, né, os caráter solidário. Ele protege os trabalhadores, os idosos, os deficientes, assegurando uma renda para a sua sobrevivência e, em consequência, garante a paz social no país, né? Então, só para dar um exemplo, no aspecto de idade, né, ou vamos pegar um outro exemplo do tempo de contribuição. Antes da reforma trabalhista, um trabalhador brasileiro, durante os 12 meses do ano, ele conseguia vínculo empregatício durante 9,1 meses. Portanto, ele ficaria desempregado ali em torno de 3 meses. Significa dizer o seguinte, se você exige 40 anos de contribuição para esse trabalhador se aposentar, ele dificilmente vai conseguir em vida se aposentar, porque 40 anos, né, de atividade, considerando que ele, antes da reforma trabalhista, e agora piorou, só comprovava 9 meses, vai precisar pelo menos 55 anos para reunir esses 40. 55 de atividade para reunir esses 40 de contribuição. Então, isso é uma barbaridade, né? Outro aspecto relevante, considerar a expectativa de sobrevida do trabalhador, não vou nem pensar do ponto de vista da expectativa de sobrevida normal, vou considerar a expectativa de sobrevida com saúde, que é o aspecto mais relevante. No Brasil, a expectativa de sobrevida com saúde é, em média, 7 anos menor do que os países mais desenvolvidos. Significa dizer o seguinte, que a pessoa com 60 anos de idade, no caso brasileiro, ela deve ter aí uma expectativa de sobrevida em torno de 16 anos, enquanto que, por exemplo, no Canadá, de 21 anos, Austrália de 21, Japão de 22, etc. Então, varia de país para país, mas sempre maior do que aqui. Outro aspecto relevante também, dados da associação, no caso, esse dado da expectativa de sobrevida com saúde, após 60 anos, da Organização Mundial de Saúde, e após 65 anos a diferença aumenta muito mais, né? Eu tenho os dados aqui, que, por exemplo, no Brasil dá 11 anos de expectativa de sobrevida, enquanto no Reino Unido dá 15, no Japão 17, etc., após 65 anos, né? Então, tem que levar em consideração todos esses aspectos, e isso não tem sido considerado no Brasil. Vou dar um outro dado relevante, dado do IBGE. Em 2003, o levantamento do IBGE revela que as pessoas em grupo com idade entre 50 e 64 anos, pelo menos 54% possuía diagnóstico de pelo menos uma doença crônica, sendo que 35% desse conjunto possuíam pelo menos duas dessas doenças. E quando chega aos 65 anos, o índice sobe para 77% de pessoas que têm algum tipo de doença crônica. Então, retardar essas aposentadorias dessas pessoas doentes e no mercado de trabalho com a dificuldade que tem é muito grave, é muito sério, tem que pensar políticas públicas. E todos os países que vão adotar reforma de previdência que alongam a permanência do trabalhador em atividade por muito tempo, após determinada idade elevada, eles costumam adotar políticas públicas do tipo treinamento de inclusão digital, para que os mais idosos se familiarizem com a tecnologia, né? Capacitação continuada, saúde ocupacional, adaptação do local de trabalho com carga e horário flexível, redução de preconceito em relação ao trabalho do idoso, melhoria do serviço público, nada disso está sendo adotado, né? Então, tudo isso é que faz com que a gente veja de forma muito crítica essa reforma com o formato que foi apresentado. Porque ela tem apenas o viés fiscal, ela quer reduzir despesa em cima de benefícios que têm natureza alimentar, para, com esta economia, honrar compromisso com quem tem capacidade de poupança, que é os detentores dos títulos da dívida. É só uma retirada de recursos de um segmento para o outro. Você tira do mais pobre, leva para o mais rico. E essa reforma, então, ela altera os 3 fundamentos da concessão do benefício: a forma de concessão, a forma de cálculo do benefício e o financiamento desse benefício.
E isso faz com que essa reforma atinja, em prejuízo do segurado, 3 dimensões. Ou seja, ela prejudica o segurado em 3 dimensões. Na idade que aumenta, no tempo de contribuição que aumenta e no valor do benefício que diminui. Então, é uma reforma realmente muito dura, muito preocupante, que a gente tem que analisar com muito cuidado e saber que reformas são necessárias, mas você pode fazer com calibragem, com transição e respeitando as expectativas de direito, os direitos acumulados, etc. A missão da Pública compreende acolher e representar os servidores públicos em âmbito nacional de forma afinada com suas peculiaridades e características. Na qualidade de central sindical do servidor, a Pública é fundada sob o prisma de uma nova dinâmica na moderna sociedade brasileira. Por isso, terá como uma de suas prioridades inspirar o sindicalismo com boas práticas de gestão, transparência e diálogo permanente com todos os agentes públicos e organizações da sociedade civil. Os interesses são convergentes, afinal, a valorização da carreira do servidor depende da compreensão de que os bons serviços públicos são vitais para a qualidade de nossa democracia e dos índices de desenvolvimento humano de nosso país. É a Pública pelo público. Servidor, esteja conosco. Cidadão, queremos estar com você. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Um programa que discute com você, cidadão, com você, servidor público, cidadania e serviço público. E no nosso próximo programa, não perca, o Toninho, o Antônio Queiroz, o Toninho do DIAP, vai continuar a falar com vocês sobre a reforma da Previdência. Até lá!